Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Do 1 até o 31. Eu vou ler o capítulo inteiro para os irmãos entenderem, tá? Mas eu vou passar meio direto para não ficar maçante. Preste atenção, deixe seu coração aberto para receber algo do Senhor Jesus. Amém? Êxodo 32, 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, vamos lá de novo? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quem que falou aqui? Ele falou aqui, quem tirou eles do Egito? Não, mas eles falaram assim, aqui ó, eis o bezerro. Eis aí quem tirou vocês do Egito. Vamos continuar. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa, e se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependeu-se logo de ter dito que ia destruí-los. Aqui está diferente. Esse arrependeu, deixa eu fazer uma observação. Deus não se arrepende. Aqui na palavra está escrito arrependeu-se. Mas Deus, se você procurar no original, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Ele sentiu remorso, ele sentiu tristeza, entendeu? Só fazer esse adendo, porque já perguntaram uma vez: pastor, a Bíblia não fala que Deus não se arrepende? Ele não se arrepende de nada. Ele teve misericórdia, compaixão. Essa é a palavra do original, tá bom? Arrependeu-se da sua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, e lhes será dada a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se, foi o que eu expliquei para vocês, do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Algumas Bíblias estão escritas pelo dedo de Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não, é canto de vitória e não é canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, e irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro,
que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo, para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou de pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas juntaram-se a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu inimigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagrarão ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou-se ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra... Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Pai, te agradeço, Senhor, pela leitura dessa palavra. Espírito de Jesus, Espírito Santo, me dá graça para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Você conhece essa história, acredito eu. Vocês que leem a Bíblia, vocês que participavam da EBD, que vai voltar um dia. Amém? E essa história, ela relata um episódio onde o povo fez um bezerro de ouro, conforme nós lemos. Um pouco antes, Moisés sobe ao Monte Sinai. E Deus ali fica falando com Moisés por vários dias. E Deus lhe dá as tábuas da lei. Mas Deus pega e fala: Moisés, desce do monte. Desce porque deu ruim. O povo se desviou. Foi só você virar as costas, ficar uns dias fora, e o povo se desviou. Quando Moisés chegou, vocês viram, ele chegou perto do arraial, e o que ele viu? O povo desenfreado. E o que é desenfreado? Sem freio. O povo sem limites. Estava fazendo mó farra. Estava servindo de escárnio para os outros povos. Tudo isso porque Moisés havia demorado no monte. E aí eu te pergunto, presta atenção comigo. O que eu e você, o que nós fazemos quando Deus demora a fazer algo que nós queremos? O que a gente faz? Quando Deus demora a fazer algo que a gente quer, a gente ora, pede, fala: Senhor, me muda a minha vida, Senhor, me transforma. Mas às vezes o Senhor vai mudando a gente, sim, de forma vagarosa, aos poucos, de forma progressiva. Tem muitas pessoas que já falaram para mim: mas pastor, parece que eu não mudo. Eu falo: você mudou, é que você talvez não perceba, mas algumas pessoas que estão ao seu redor já perceberam que você mudou. Só que isso é um processo, é uma coisa progressiva. Mas a gente pede, e às vezes, para mim e para você, nós achamos o quê? Deus está demorando demais. Eu continuo aquele cavalo. Eu continuo aquela pessoa grossa.
Eu continuo aquela mulher que sobe a serra, não pode falar nem A nem B. Só para não falar das mulheres também, que eu falei dos homens, né? Então tem que... Mas não é rápido do jeito que achamos na maioria das vezes. E quantas pessoas nós já ouvimos que, infelizmente, talvez não estejam mais na igreja, falaram assim, eu fui para a igreja e minha vida não mudou nada, eu fiquei lá, não aconteceu nada e eu saí da igreja, porque não mudou nada mesmo, né? Alguém já escutou isso? Eu já. Eu fiquei na igreja não sei quanto tempo, aí não aconteceu nada, não mudou nada. Eu saí, eu não quero saber mais de igreja não. Mas eu te pergunto, será que essas pessoas não mudaram porque não se deixaram ser mudados pelo Espírito Santo? Ou não mudaram porque Deus não queria que elas mudassem? Elas não mudaram porque elas não quiseram ter atitudes diferentes? Ou foi porque Deus não quis? Elas não mudaram porque não tiveram a paciência de deixar Deus trabalhar e lapidar os seus corações, curar a sua alma e tratar as suas feridas? Ou é porque elas queriam que fosse no tempo delas, do jeito delas, com a cara delas, com a logomarca delas e ainda assinado por elas? Será que foi por isso? Bem, nós vemos no texto que o povo não teve paciência de esperar Moisés. Mesmo, irmãos, você quer aprender a ser crente? É só você ler o que esse povo de Israel fez com Deus. Irmãos, é Deus mesmo. Eu já falei isso outra vez. Porque se fosse eu e você, Deus ainda falou, você quer que eu extermine todo mundo? Você quer que eu faça um novo povo a partir de você, Moisés? Moisés falou, não, Senhor. Moisés ainda interfaz com esse povo, não. Eu sei que eles são, eu sei que dão trabalho. Faz isso não. Dá uma chance para eles. E o povo presenciou Deus com a mão forte, tirando eles do Egito, e maná, e todos os milagres que vocês já sabem, no deserto, coluna de fogo, nuvem. Irmão, imagina, você indo viajar de noite, aquele frio, aquela coluna, fogueira 3.0, irmão, coluna de fogo. Mas Moisés demorou. E o povo, não, Moisés está demorando. O que será que aconteceu com esse Moisés? Esse Moisés, nem respeito eles tinham por Moisés. É só o líder virar as costas. Cadê esse Moisés? Cadê esse Moisés? Sabe o que aconteceu? O coração daquele povo não saiu do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Infelizmente. O coração deles ainda estava lá no Egito. Lembra aquela ministração que eu falei sobre também a questão do coração estar no Egito? Eu falei sobre outros aspectos, mas esse é um dos aspectos também. A questão dos deuses. O coração deles ainda estava no Egito. Eles estavam no arraial do povo de Deus. Eles estavam, vamos dizer assim, se fosse hoje, eles estavam dentro da igreja, pertencendo a uma comunidade, com carteirinha de membro, mas o coração deles ainda estava no mundo. Seria isso. Eles eram acostumados a ver um tipo de Deus, com seus olhos carnais. Os egípcios tinham muitos deuses. Vocês aí que assistiram muito filme, ouviram a novela, né? Eu sei que vocês viram a novela. Hã? Denuncia não, irmão. Novela da Record. Sério. Os egípcios tinham muitos deuses. E o que eles estavam acostumados? Eles viam os egípcios adorando aquele monte de Deus. Adorava lá a esfinge, adorava o sol, adorava tudo que é tipo de Deus. Eu não vou falar o nome desses infelizes também não. Mas eu sei o nome deles, mas não vou falar não. Que são tudo anjo caído. Isso aí eu deixo para outro dia. Então eles adoravam esses deuses. E eles estavam acostumados a ver aquilo. E quando eles pediram para Arão fazer um Deus para eles, eles lembraram do quê? Do que eles viam no Egito. O coração deles ainda estava lá. Eles lembravam do que eles viam no Egito. E essa foi a chave que Jesus ensinou. Porque eles falaram assim, eu não estou vendo Moisés, eu não estou vendo Deus. Mas eu não estou vendo. Você está me vendo aqui, mas você está vendo um anjo aqui? Você está vendo anjos aqui, irmão? Mas tem anjos aqui. Você está entendendo? Você não viu a ação do Espírito Santo naquele momento de oração. Mas eles estavam movendo. Os anjos estavam movendo. E foi essa chave que Jesus disse. Jesus nos ensinou
a andar por fé e não pelo que vemos. Eles queriam andar, queriam adorar, queriam ver o que eles estavam olhando com os olhos carnais. Nós temos que acreditar no sobrenatural. Não aquilo apenas que as nossas mãos tocam, os nossos olhos veem. E como eles não viam, eles não tinham intimidade com Deus. Lembra que eu falei, vai Moisés, sobe no monte. Vocês lembram disso também, né? Então eles falaram o quê? Não, eu quero ver. Faz um Deus para nós. Faz alguma coisa. Eu preciso adorar alguma coisa, eu preciso ver. Eu preciso tocar. Eu preciso apalpar. Eu preciso sentir. E muitas vezes a nossa adoração com Deus é assim. Lá em João está escrito que agora é a hora em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas aí eu te pergunto, o que é adorar em verdade? O que é adorar a Deus em verdade? Eles não estavam adorando em verdade, eles adoraram depois que eles viram alguma coisa. Adorar a Deus em verdade, adorar com sinceridade do seu coração, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você esteja passando por uma tempestade, mesmo que tudo esteja acontecendo, você tem a fé, a convicção que é gerada pelo Espírito Santo, você tem aquele testemunho interior, onde a Bíblia diz que o Espírito de Jesus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, ao qual clamamos Abba, Pai, e por causa dessa certeza, você adora Ele em verdade, com a sinceridade do seu coração. Eu posso abrir a boca e adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis, pois que eu nasci, ó Rei Jesus. Mas será que essa é a verdade do meu coração? Será que essa é a verdade da minha alma? Eu falo assim, Senhor, para te adorar foi que eu nasci, para te adorar é que eu existo, independente do que eu estou passando. E eles partiram para o lado da idolatria. E muitos confundem idolatria. O que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? À luz das Escrituras. Vou explicar para vocês, talvez você tenha aprendido alguma coisa sobre idolatria e seja um pouco distorcido. Mas deixa eu tentar te explicar. À luz das Escrituras, nós podemos perceber que a idolatria tem origem lá em Gênesis, na queda do homem. A raiz da idolatria está na desobediência. Quando lá no Éden o homem caiu, ele não trocou Deus. O que ele fez? Não, na verdade ele trocou Deus, mas o que ele fez? Ele trocou Deus pelas suas vontades. Ele trocou Deus pelo seu ventre. O homem tomou o lugar de Deus e essa foi a proposta da serpente. Você não vai morrer. Se você comer desse fruto, você vai saber igual a Deus. Você vai ver igual a Deus. Você vai entender igual a Deus. Então você não precisa mais de Deus. Você pode ser o seu próprio Deus a partir de agora. Idolatria é isso. Vamos continuar. Seja Deus sobre si. Pare de cultuar Deus e se cultue. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2:23, disse o seguinte: tais coisas, esse tipo de coisa, com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem algum valor contra o pecado, contra a sensualidade. Então idolatria é um culto a si mesmo. A raiz disso é quando trocamos Deus pelo nosso ventre. Para vocês entenderem o que é ventre. Quando nós trocamos Deus pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelos nossos apetites carnais. Então idolatria, ela destrona Deus do seu coração e entroniza você no seu coração. As suas vontades, entroniza o homem. Isso é a raiz da idolatria. Nós chamamos muitas pessoas de idólatra. Ou chamávamos, porque hoje, você chamar alguém de qualquer coisa, é processo, prisão, escândalo, reportagem. Não é? Mas nós chamávamos antigamente as pessoas de idólatras. Mas a pergunta é, nós
Cristãos, não somos idólatras? Por acaso, nos nossos dias de hoje, não existe um tipo de adoração gospel? Eu já vi muito cristão adorando cantor, gospel, adorando pregador, gospel, colocando toda a esperança da sua vida em pessoas assim. E deixa eu fazer um parênteses para você não entender errado e não me interpretar errado. É totalmente bíblico você ter admiração, respeito, desejo de aprender algo com homens e mulheres de Deus, respeitar a unção que eles carregam, querer seguir o mesmo modelo de legado. Isso é totalmente ok, é bíblico. Mas idolatrar esses homens e essas mulheres é outra coisa. E eu já vi, às vezes a gente vê alguns vídeos, esses vídeos de canções gospel, aí você vê o pessoal, né, no show, na gravação, tem uns que tá assim, aí eu olho assim e falo assim, isso é gravação cristã mesmo? Parece quando eu tocava no Show do Mundo, que você via os artistas famosos lá, eu tô vendo ele, chorava, isso aqui lá, tacava cartinha, tacava isso aqui. Não era eu não, tá? Eu nunca cheguei nesse nível. Tô falando dos famosos. É que a gente... E Deus não ia deixar chegar. Eu era só o guitarrista que ficava lá no fundo e ainda tocava pra banda que não era famosa. Graças a Deus. Deus me livrou disso. Um dia ele ainda falou assim, eu não vou deixar você ter sucesso nisso. Tá bom. Não deixou mesmo. Mas a questão é, existem algumas pregações, alguns shows gospel, que assim, em vez da pessoa ir lá para adorar a Deus, ou para poder receber algo que o Senhor derrama sobre o cantor, ou sobre a banda, sobre o pregador, isso é totalmente plausível. Mas fica lá adorando a pessoa. Parece que a fé dele não está em Jesus, está na pessoa. Eu tenho que tocar, eu tenho que relar, eu tenho que... Eu só falei um tipo de idolatria gospel. Vocês estão entendendo o que é idolatria? A Escritura Sagrada só reconhece um Deus. Ela menciona outros falsos deuses, mas reconhece apenas um Deus. Lá em Isaías 43:10, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois de mim. Apesar de muitos espíritos imundos atuarem através de ídolos, eles também estão dentro da ordem criada. Foi Deus que criou tudo. Lá em Salmos 96:5, o texto diz o seguinte: todos os deuses, em letra minúscula, das nações não passam de ídolos. Está escrito na Bíblia. Coloca aí, Salmos 96:5. Acompanhe comigo o que o salmista diz. Salmos 96:5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então só existe um Deus. Esses deuses que os homens criaram são uma necessidade humana de controlar a sua própria vida, de tentar controlar o seu próprio destino, uma devoção a uma necessidade que eu tenho. Eu vou criar um Deus para satisfazer, para preencher a minha necessidade. Ai, pastor, eu não faço isso não. Eu não tenho nenhum tatuazinho. Mas e dentro do coração? O que é um ídolo? É um Deus que o homem pode controlar. É o homem dizendo, eu posso guiá-lo. Eu posso fazer esse Deus que eu criei cumprir os meus desejos. O homem trocou Deus pelo seu ventre. E a ira de Deus é essa, quando o homem tenta ser o governador e o guia do seu próprio destino. Aí eu pergunto de novo para você, nós também não somos idólatras? Por acaso nós não estamos sentados no trono de nossas vidas, cultuando a nós mesmos, ou depositando toda a nossa fé em pessoas ou em coisas? E não confunda, deixa eu abrir outro parênteses, não confunda assim, a sua fé não tem que estar em pastor. Não mistura as coisas. Pastor é um homem que o Senhor colocou aqui, que paga um alto preço para zelar pela sua vida. E a gente tem um sacerdócio e tem que conduzir as ovelhas.
Mas mesmo sendo pastor, realmente, eu sou um homem pecador igual a você. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Que eu vou orar e falo, Senhor, cuida desse miserável. Ajuda. Não deixa entrar nenhuma raiz de amargura no meu coração, Senhor. Então não confunda as coisas. A fé em estar em Deus está certa. Mas você confiar nos seus líderes que te conduzem, isso é bíblico. Beleza? Parênteses fechado para os irmãos também não entenderem errado. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo escrevendo aos Filipenses, olha o que Paulo diz. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, ó Paulo dizendo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu ventre, está escrito na Bíblia. E a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam. Ah, irmão, coloca esse texto para mim. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Não, vocês vão ler comigo. É a Bíblia. Filipenses 3, 19. Aí você vai descobrindo se existe algum ídolo dentro do seu coração aí. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas. Eita, agora deu ruim. O Deus dos homens caídos é o seu ventre. E Satanás apenas usa isso para agir. O que Satanás usa? A cobiça do homem. Para fazer você ter um ídolo facinho. O cristão não. O cristão é aquele que reconhece que Deus, somente Deus, pode conduzir a vida dele. Só Deus pode controlar a vida dele. E o cristão faz o que apenas? O que um cristão verdadeiro faz apenas? Apenas ele crê e obedece. A idolatria é dar culto a um ídolo para receber algo em troca. Eita. Muito do que às vezes a gente chama de culto, Deus chama de idolatria. Se cultuamos o Senhor para receber algo em troca, isso é idolatria. Nós devemos ser um sacrifício vivo, que vai voluntariamente ao altar. Vocês lembram que Paulo disse aos romanos? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. Idolatria é a tentativa fracassada do homem tentar controlar a sua própria vida. E agora a gente vai descobrir quais os bezerros de ouro talvez estejam dentro do nosso coração. Esses ídolos do coração, esses bezerrinhos de ouro, eles atingem a todos, sem exceção. O maior inimigo que o homem enfrenta é aquele que ele enxerga na frente do espelho. Você sabia? Vocês conhecem as pessoas que a gente fala narciso ou narcisista? Você sabe o que é isso? O que é uma pessoa narciso? Pessoas que gostam de chamar a atenção e receber elogios constantemente são potenciais narcisistas. A palavra narcisista é derivada da mitologia grega. Diz o seguinte, que Narciso era um deus grego que se apaixonou por si mesmo. Ó. E morreu afogado ao contemplar a sua própria imagem refletida em um lago e tentar alcançar essa imagem. Morreu. É tipo, irmão, alguns na frente dos espelhos assim, olhando assim. Quão grande é o meu Deus, cantarei. E eu não estou falando contra se arrumar. Irmã, se arruma para o seu marido. Os irmãos, seus cavalos. Se arruma para sua esposa. Passa um perfuminho. Ó, dentinho. Entendeu? As irmãs, mesma coisa. Não estou dizendo contra isso. Mas são aquelas pessoas que ficam se venerando. Olha na frente do espelho assim. Olha. É nóis, hein?
Outro ídolo do coração. Esse aí também é um pouco maquiado, mas às vezes fica escancarado. Quer ver um exemplo? Time de futebol. Os irmãos sabem que eu torço pro São Paulo. Tem uns irmãos que é corintiano, vai ter que orar depois. Mas assim, eu torço assim, eu gosto do time. É errado? Não. Mas eu vejo, é um exemplo que eu estou dando. Eu vejo pessoas, por que é errado? Depois na conversa. Eu vejo pessoas que deixam de servir a Deus, que deixam de ir no culto, que deixam de passar tempo com Jesus por causa de futebol. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Pessoas que choram. Todos ficaram chateados que o Brasil saiu da Copa. Uns irmãos vão ter que pagar muita hora extra. Mas assim, você vai ter que trabalhar amanhã, a vida continua, normal. Terça, pagar hora extra, irmão. Mas a questão é, tem pessoas que realmente, aqui ainda não é, isso não é tão latente. Onde eu nasci em São Paulo, na capital, pessoas morrem por causa de time de futebol. Pessoas se matam por causa de time de futebol. As torcidas organizadas, acho que em Curitiba também é assim, né? Se matam por causa disso. Isso é idolatria no coração. Quem que é o Deus deles? Fala o nome do jogador não, pelo amor de Jesus. Outro ídolo do coração, outro bezerrinho de ouro. É o prazer pessoal, é o hedonismo. Não importa o que Deus acha, não importa o que a igreja acha, não importa o que o pastor acha. O que importa é eu ser feliz e eu fazer o que eu tenho vontade. Isso é hedonismo. Sexo, prazer, autoexpressão, culto ao próprio corpo, lazer. É errado ter lazer? Mas e quando o lazer é o ídolo do seu coração e toma todo o tempo na sua vida? É pecado ter diversão, esporte? Não. Mas e quando isso é o centro da sua vida? E quando Deus fica lá em quinto lugar? Porque, não, hoje eu tenho um compromisso com o fute. Vixe! Vai pra igreja o quê? Vamos lá pro rachão. Vamos lá me divertir, vamos pro parquinho. Hoje o circo vai estar aí, hoje. Não vou fazer nada, não vou pra igreja não. O cara é circo. Estou dando exemplos aí que a gente vê na cidade. É a pessoa adorar e cultuar ela mesma em frente ao espelho, se olhando, se admirando do exagero. Outro ídolo do coração, dinheiro, irmão. Jesus chama o dinheiro de Senhor. A gente vê na Bíblia que ele não chama César de Senhor, ele não chama Satanás de Senhor, mas ele chama o dinheiro de Senhor. Ele ainda fala assim, é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a mim, ou você serve ao dinheiro. E Deus, ele quer ser exclusivo no seu coração. Sabe o que acontece? A gente evidencia muitas vezes a questão do dinheiro. A Bíblia fala, onde está o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. E tem gente que tem o coração no dinheiro. O dinheiro em si não é o problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê isso tão assim latente, que tem gente que é rico, existe, tá? Que é rico e não está com o coração assim, é rico, mas é caridoso, todo aquela... Falando de pessoas da igreja, que a gente vê algumas igrejas grandes, que são semeadoras, estão ali e tem muito dinheiro. Agora a gente vê muita pessoa numa condição inferior, que a gente poderia falar pobre, mas que é apegada no dinheiro ali, é 10 centavos, irmão, morre. Vai ofertar na igreja? Não, é 10 centavos, não pode ser mais que 10 centavos. É tanta, vírgula. Irmão, aonde está o teu tesouro, ali também vai estar o seu. Aí fala assim, não, pastor, eu estou tranquilo com isso. Eu não tenho nenhum bezerrinho do dinheiro. Você não tem até você ter a primeira necessidade. Quando tem a primeira necessidade, o dinheiro tira a sua paz. Deus também não é prioridade na sua oferta. Quando falta primeira necessidade, primeira coisa que a pessoa corta? Não responde. Olha o ídolo no coração. Eu já fiz isso, irmão. Muito tempo atrás. O Senhor me ensinou. Tinha necessidade,
Ainda minha esposa me ajudava. Não, irmão. Pss, cortava a oferta para Deus. Aí não resolvia nada. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu interessa as outras contas. É nós. Nunca faltou nada. E não falta, irmão. Outra coisa, outro bezerrinho, a cobiça do que é do outro. A pessoa que não suporta ver ninguém prosperar. Não tem nessa igreja. Rolândia, deixa eu ver. Não tem. Tem gente que não pode prosperar, irmão. Subiu de cargo, então. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O Senhor separou para o ministério ou para alguma coisa assim. Você vê estampado na cara da pessoa. Assim, tipo assim. Tipo, ai que ódio. Deve estar dentro da pessoa. Que ódio, a pessoa está se dando bem. Comprou uma casa, um carro, está construindo, está prosperando. Infelizmente, isso também é um bezerrinho lá dentro. Da cobiça. A ideologia no coração do cristão também. A gente achar que a nossa teologia é melhor. Que eu sou bom, eu sou certo, eu conheço tudo da Bíblia, eu sei. A minha teologia é melhor, minha igreja é melhor. Bezerrinho, irmão. Bezerrinho de ouro. Como é que fala um bezerro? Bé, ovelha, né? Não sei fazer bezerro, não. E como saber se o ídolo está dentro do seu coração? Eu estou tentando fazer assim para você prestar atenção em mim, porque você quer um pouco pesado o negócio. Como é que a gente sabe se o ídolo está dentro do coração? Preste atenção. No momento em que chamamos a atenção para nós, o que eu sei, o talento que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a posição que eu ocupo, quem é que se projeta? Sou eu. Só existe o seu eu? Pode ter certeza que tem um ídolozinho aí dentro. Tem um bezerrinho ali. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Olha o que Jesus disse. Então lhes disse, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. Até a terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo 15, depois você lê. A gente tem que entender que Deus fez tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, para a glória dEle, para o deleite dEle. Amém? Provérbios 27, 2. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia é maravilhosa. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Provérbios 27, 1 e 2. Então, se o centro da sua vida é você mesmo, você se acha o... Não vou fazer propaganda não, mas aquele última coisa do deserto, aquela bolachinha. Se você acha isso, tem um bezerrinho aí dentro. O centro da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Ou o Senhor Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou Ele não ocupa nenhum lugar. Entenda uma coisa, Deus não aceita segundo lugar na nossa vida. Ou Ele é, ou Ele não é. Não, Senhor, tem uns bezerrinhos aqui, mas eu gosto tanto dos bichinhos. Está crescendo, está crescendo. Fica aqui desse lado. Não, ou eu tenho a primazia do seu coração, ou eu sou o primeiro no seu coração, ou eu não tenho o seu coração. E como é que a gente consegue melhorar isso? Talvez a gente está olhando na frente de um espelho, mas se a gente começar a olhar na frente desse espelho, todos os dias, quantos irmãos leram a Bíblia essa semana? Não responda. Se você começar a olhar para esse espelho,
a realidade que Ele vai te mostrar vai mudar a sua vida. E Ele vai te mostrar quem está dominando a sua vida. Deus falou ao profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, o seguinte: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque tem muitas coisas que sorrateiramente entram em nossos corações e a gente sabe que negócio de agarrar, não solto, mas não largo. Isso é ídolo, isso é bezerro, isso está ocupando o lugar de Deus na minha e na sua vida. Alguns ídolos somente Deus vê, porque a gente aqui, ó, todo mundo é crente, todo mundo tem roupa de crente, cara de crente, fala igual crente, ora igual crente, tem uns que até falam em línguas, uns pula, uns rodopia, uns cai no manto, mas lá dentro do íntimo do seu coração, Deus vê o que tem escondido, se tem algum ídolo lá escondido no seu coração. Tem gente que prioriza os filhos ao invés de Deus, tem gente que prioriza o cônjuge ao invés de Deus, tem gente que prioriza os netos ao invés de Deus, tem gente que prioriza o ministério, dons, talentos, tem gente que prioriza até a unção que recebeu de Deus, faz da unção que ele recebeu um ídolo, assim ó, oh Jesus, assim, pastor, eu orei, e a pessoa não caiu. Ué, meu irmão, você ora para os outros cair? Se o Espírito Santo tocar na pessoa, a pessoa cair, olha a coisa, cara. É ídolo. É ídolo. E se eu orar não acontecer nada? Oxi, mas tem que acontecer para a sua glória? Para o seu ego? Para você se achar o super ungido? Quantas vezes eu orei por pessoas e não aconteceu nada? Eu falei, Espírito Santo, é com o Senhor. Eu não sei o que tem no coração da pessoa. Eu não sei a soberania de Deus. E quantas vezes eu orei, nós oramos e várias coisas aconteceram. Mas quando tem um ídolozinho ali, ah, irmão, eu quero unção, Senhor, me dá unção, me dá unção. Acho que o Espírito Santo vai assim, faz não. Eu sei o que você vai fazer com isso. Não vai dar bom. Tem gente por aí que até pega a senha para os irmãos orar por eles. Pronto, falei. Não é aqui não, é em outros lugares. Tem senha, às vezes tem que deixar uma oferta, né? Não paga. Deixa uma oferta para a pessoa orar. Se não deixar a oferta, não tem oração. Ai, Jesus. Outro bezerro que se infiltra dentro do nosso coração, que eu falei do Narciso, a vaidade, irmão. O orgulho. Orgulho, irmão. Pastor, eu quero conhecer Jesus. Eu sou humilde, eu sou manso, Jesus, me quebra, me quebranta, Senhor. Oh, Jesus, massa eu, quebra que nem um vasinho, faz de novo, massaga tudo. Aí Deus fala, beleza. Primeira oportunidade, está o orgulho lá. Está pensando que é quem? Está pensando, vem, pastor chamou minha atenção. O irmão, ixi, quem que esse irmão acha que ele é? Miserável. Não é assim não? Ou quando não fala na frente, fala para os outros. Orgulho. Isso é orgulho. Como assim? Como que é? Eu não nasci para ninguém pisar em mim. Ô irmão, quando Jesus toma o seu coração por completo, quando ele pega você de jeito assim, você quer pisar? Pisa aí. Está vendo pisar, Jesus? Pisa mais. Ô Senhor, pisa, irmão, pisa. Como é que Jesus fala? Dá outra face, dá a túnica, anda junto. Não é isso que o Evangelho ensina? Mas por que a gente lê o Evangelho, mas a gente quer viver de outro jeito? É engraçado que a gente lê isso aí no Evangelho, dá outra face, mas toda vez que bate na face, fala assim, vem cá, que eu estou com a peixeira aqui agora. Ué? Egoísmo. Outro bezerrinho, o egoísmo. Não divide nada com ninguém. Quer que o irmão se lasque. O irmão está lá preso no negócio. É meu, quero saber. Ele que trabalha para comprar o dele. Ai, Jesus. Mentira. Tem um bezerrinho da mentira aí. Tem gente que acha que já viciou na mentira. A pessoa fala assim, que cor que é essa parede? Preto. Por que eu falei que é preto? É branco. É o vício de mentir. Não, eu não minto.
eu só dou um jeitinho de falar uma meia verdade. Meia verdade é mentira, irmão. A Bíblia diz que nós temos que ser verdadeiros. O que tem que habitar no meu e no seu coração é a verdade. A palavra é a verdade. O Senhor, Ele é a verdade. Quando alguns irmãos falam para mim, pastor, Satanás está jogando seta na minha mente, eu falo o quê? Combate ele com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Se ele fala que você é um caído, um pecador, você fala, eu sou pecador, mas eu sou justificado por Jesus, o sangue dele me cobre. Você combate a mentira com a verdade, e a verdade vem de Deus. Então tira o bezerrinho da mentira, irmão. Inveja, arrogância. Tem um bezerro aqui que ele pega a galera. Já pegou aí há algum tempo. Que se chama sono, cama. Tem uns bezerros aqui, bezerro da cama, irmão. Mas não perde 10 minutos de sono. Eu não estou dizendo um dia ou outro. Deixa eu abrir um parênteses bem grande. Todos temos que descansar, ok? Deus quer que você seja saudável, não quer? Deus não quer que você faça sacrifício de tolo. Deus quer que você durma. Nosso corpo precisa de repouso. Mas tem pessoas que nunca na vida, em nenhum momento, pode fazer nenhum sacrifício nenhum para orar, para jejuar, para participar de nada. Por quê? É a cama. É o bezerrinho do sono. É o bezerrinho da cama. Hoje mesmo o Lincoln mandou mensagem, era 10 e pouco, falou assim, pastor, você está acordado? Aí depois de meia hora eu falei, acordei agora. Mas assim, eu levantei 5 horas da manhã para orar. Por que eu estou contando para vocês? Para incentivar vocês. Eu levantei 5 horas, orei, o Espírito Santo, é nóis. Voltei a dormir, para descansar meu corpo, eu preciso, amanhã eu trabalho. Mas assim, existe um sacrifício que muitos de nós queremos muitas coisas, mas não estamos dispostos a tirar o bezerrinho da preguiça, da cama, do sono da nossa vida. E não estou dizendo isso sempre, vocês estão entendendo? Você tem que ter seu descanso, só que isso não pode ser um Deus na sua vida, um ídolo na sua vida. A outra coisa é comida e bebida. Também, festa, diversão, carro, casa. Tem gente que não lá faz nada para Deus, por causa tem que cuidar do carro, por causa tem que cuidar da casa. Eu também não estou dizendo, todos temos obrigações. Entenda que a vida ela é equilíbrio. Se você tem obrigação com sua casa, com seu marido, etc, etc. Mas estou dizendo assim, as pessoas deixam de estar com Deus, colocam a casa, carro, coisas no coração delas, no lugar de Deus. Esse é o bezerro. Vocês conseguem entender? Qualquer coisa na vida de uma pessoa que ocupar o lugar central na vida dela, o lugar de Jesus, é um ídolo, é um bezerro. Nós precisamos pedir para a palavra de Deus jogar luz em nossa alma e nos quebrantar o nosso coração, para que ele seja ocupado apenas por Jesus. Você conseguiu identificar algum bezerrinho aí? Sabe por quê? Às vezes é mais fácil a gente ver os ídolos no coração, na vida dos outros. Lembra aquela camiseta sua da trave? No olho? Mesma coisa com os ídolos. Fulano lá, ó. A gente vê ídolo, vê bezerrinho de ouro na vida de todo mundo. A gente só não vê na nossa. Só não vê o que está escondido dentro do nosso coração. Só não vê as coisas que a gente prioriza em vez de fazer as coisas para Deus. E coisas que Deus pediu. Fala, faz para mim. Ah não, Senhor, pode não. Ó Senhor, hoje tem jogo. Não dá. E eu te pergunto, quem está sentado no trono do seu coração? Aonde seu coração está? Seu coração está perto ou longe de Deus? Se eu te perguntar hoje, você trocaria Deus por qual bezerro de ouro? Ou você já trocou Deus por algum bezerro de ouro? Ou está trocando Deus por algum bezerro de ouro? Irmão, o que você está aí, Deus sabe o que você está pensando agora. Você está trocando Deus pelo quê? O povo de Israel começou a adorar, oferecer sacrifício e holocaustos para aquele bezerro de ouro. E eu te pergunto, para quem você tem oferecido sacrifício e holocausto? Para quem você tem oferecido sacrifício? Eu me sacrifico pelo meu trabalho, eu me sacrifico pelas coisas que eu gosto, eu me sacrifico por tudo, eu só não me sacrifico por Deus. É culto. Sacrifício é culto. Na nova aliança o sacrifício era matar o bichinho lá. O que a gente leu? Apresentei os vossos corpos como sacrifício
agradável a Deus. Quem seu coração tem adorado? Deus ou algum bezerro de ouro aí dentro? Estamos realmente adorando o Senhor Jesus, que nos resgatou? Ou estamos adorando o nosso ventre, os nossos desejos, os nossos sonhos? Pastor, é errado ter sonho? Lógico que não, irmão. Mas quando você busca isso, esquece de Deus, vai ficar muito difícil, irmão. Vou falar para você que vai ficar bem difícil. A força do seu braço é bem difícil. Agora, quando você inverte, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos são acrescentadas. Assim como Deus disse que aquele povo tinha dura cerviz, o que é isso? Tinha um coração duro. Será que nós também hoje não estamos assim, com um coração duro? Assim como Moisés colocou na frente do arraial e disse, quem é por Deus? Moisés fez o seguinte, chegou lá na frente, imaginação, santificar para o Espírito Santo, pegou, fez uma risca assim, ó, passou uma risca e falou, aí cambada, quem é de Deus, pra cá. Quem quer ficar com os bezerrinhos aí, ó, fica pra lá. Assim como Moisés fez aquilo, se fosse hoje Jesus falando para mim, para você agora, quem está comigo, quem é de Deus, quem me ama, quem quer que eu seja o centro da sua vida, vem para cá. Você ficaria para cá ou você continuaria aí com seus ídolos, com seus bezerros de ouro? Não é possível ser de Jesus e ser do mundo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem meio termo. Vou pedir o pessoal vir aqui. E eu quero te instigar hoje. Hoje é um dia de Santa Ceia. É um dia onde você vai participar da última Santa Ceia do ano. Você vem adorar ao Senhor Jesus. Renovar a aliança que você tem com Ele. Não é com homens. Você tem uma aliança com Deus. Então eu te proponho hoje fazer um propósito com Deus. Eu não sei qual bezerro que tem dentro do seu coração, mas o Senhor sabe, e você já sabe porque Ele já te falou. Durante a ministração Ele já te mostrou o que você prioriza mais do que Ele. E eu te sugiro a fazer um propósito nessa noite, e pedir para que Ele arranque, para que Ele derreta esse bezerro de ouro do seu coração. Besouro não, é bezerro. Que você a partir de hoje, eu falo, pastor não está muito bem. Deposite a sua esperança, a sua vida, o seu presente, o seu futuro em Jesus Cristo. Vocês se entenderam, irmão? E eu vou perguntar para encerrar a última coisa de novo. Você trocaria Jesus hoje por qual bezerro de ouro? Pensa aí, fala com Ele. Nós vamos orar rapidamente. Já vamos partir para o encerramento. Mas que essa mensagem vá junto com você, refletindo no seu coração. Tudo o que você coloca na sua vida, no lugar de Deus, se chama idolatria. Amém? Aleluia. Ore enquanto isso. Eu estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu quero recomeçar, ao primeiro amor voltar, pois arrependido estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar, o meu erro confessar, vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes,
antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços desse vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, aleluia, alcance o coração de cada irmão que está aqui. Cada um que está assistindo vai ter acesso depois dessa palavra. Vivifica de forma personalizada no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, papai, trazer alinhamento. Que o Senhor possa trazer a tua revelação aos nossos corações. Que nós possamos priorizar o Senhor. E mesmo se demorar, mesmo que demore, Senhor, que a gente não venha querer substituir o Senhor por nenhum bezerro de ouro, o Senhor por nenhum ídolo. Mesmo que não seja no nosso tempo, do nosso jeito, na hora que a gente quer, a gente tenha paciência e entenda que o Senhor continua sendo Deus, está acima de tudo e cuida de nós. Em nome de Jesus, Senhor, vivifica essa palavra, traz luz aos nossos corações. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja